já sou Oh, pontual. muito bem, que bom te ver bem animada. Boa tarde. Então, seja bem-vinda, Daiane, Obrigada, Elisa. na nossa terceira live, né, desse projeto da Feira Integração no Parque. Bom, nós já vamos apresentar a Daiane para vocês. Eu quero dizer que esse projeto ele tem o apoio da AMOSC, da Associação dos Moradores do Córrego Grande, daqui de Florianópolis, e conta com a coordenação do Dedel, que é o presidente da MOSC, a Tatisa, da Filhas de Gaia, tem Instagram, e eu. E hoje nós estamos recebendo aqui a Daiane, que vai falar sobre ela e o seu trabalho, a sua maneira de ser, a sua inspiração. Então, Daiane, você é bióloga de formação, empresária e artesã. Fale para a gente um pouquinho de você e dessa tua trajetória. Eu, primeiramente, agradeço o convite. Boa tarde a todas. Estou um pouquinho nervosa porque é minha primeira live, então não reparem, não reparem nas gafes. Imagina, vai ser um Agradeço o bate-papo. convite. Então, estou levando fé nisso. Eu agradeço o convite, né? E agradeço primeiramente a convite para participar desse grupo da feira de integração, que eu estou sentindo que é um grupo especial, que vai Sim, vir para fazer história na cultura ali de Florianópolis, né? sim, Eu acho que vai ser um evento muito interessante. Espero que logo a gente consiga retornar para começar, né, nossa primeira feira presencial, né? A gente está sim. nessa expectativa que logo tudo comece. Eu sou formada em biologia, né? Mas eu dei um tempinho na biologia. Como muitas mulheres que decidiram ser mãe, eu decidi dar uma parada com a minha área para me dedicar aos filhos, né? Mas não foi assim, foi sem querer. Eu não tenho, eu sempre imaginei que quando eu fosse mãe eu não terceirizaria a educação deles, né? Mesmo porque eu não tenho família aqui, eu tenho uma tia, mas nunca imaginei que eu poderia contar com os outros para criá-los e nem Sei. deixar em algum lugar. Então, a minha trajetória como bonequeira, ela começou a partir da necessidade de não ser só mãe, de resgatar um pouquinho de Daiane, sabe? De não ficar só Sim, aquela coisa assim, mãe integral, sabe? Eu acho sim. lindo, mas eu não funcionou para mim. Eu senti uma necessidade. Talvez essa tua situação de mãe, né, essa tua ternura e tal, foi inspirada por ter os teus filhos, né? Os Sim, com teus filhos te certeza. levaram a essa sensibilidade de fazer bonecos, Eu né? acho assim, ó, influência todo mundo tem, né? Eu tive Sim, influência na minha infância porque a gente veio de uma geração talentosa, né? sim, A minha mãe, as mulheres da minha família, todas eram de criar, todas faziam artesanato sim, como hobby e algumas como profissão. E essa época era uma época que não se tinha essa disponibilidade de mercado que tem hoje, tudo é. pronto, né? De Para elas terem produtos, alguma coisa, elas é, precisavam fazer. é, Então, a gente tem essa referência. Minha mãe fazia sim, crochê, fazia pintura sim, em tela, pintura em vidro. A minha tia era professora, daí costurava. Eu não fazia quando era nova, sim, mas porque eu era bem moleca, gostava de rua, gostava de brincar e eu era do sei, esporte. Então, eu gostava sim, de jogar, né? Ainda gosto. Mas eu adorava, assim, brincar de boneca de papel. Então, ali, nas bonequinhas de papel, a gente fazia bonequinha de papel, fazia uhum, as roupas, fazia os acessórios, sei, até a casinha, fazia tudo. Então,
o brincar, eu acho que foi o que fomentou mesmo esse meu processo É. criativo, Deixa eu só né? dar um oi para a Leninha, a Elisa, a Terezinha. Tem mais outra que já passou que eu não vi. Tá, sejam bem-vindas. Pronto, Daiane. Então, eu acho que o brincar é que foi essa coisa de fomentar a minha criatividade, né? Eu Sei. sempre brinquei muito na rua, sempre. Então, essa influência, depois, a gen- com o ser mãe, a gente tem que reaprender a brincar, É, né? é, Tem que estudar, tem que ver a personalidade, prestar atenção na personalidade dos filhos da gente, para a gente poder entender como guiar, o que orientar. é. Então, daí tu vai estudando aqui, vai estudando ali, vai vendo até eles brincando. É uma forma de dar um incentivo à criatividade da gente, porque o meu filho mais novo, ele não gostava de brinquedo, o meu filho mais velho não gostava de brinquedo, ele brincava com garrafa PET. Sim, Que é apaixonado, ele era apaixonado por garrafa PET. mas Então, já usava a criatividade, usava e né? aí a gente vai vendo, nossa, o que será que ele vê nisso para ser tão Sim, interessante? transformar Aí, aquele produto que a princípio é, não se dá valor, não agrega valor nenhum, mas ele, nenhum, ele via naquilo um brinquedo, né? havia alguma coisa. Então, Ele exercia uma transformação naquele objeto, sim. né? E Então eu acho você que trabalha bastante isso, parece que o teu trabalho. filho puxou de você. Nós Não vamos entrar sei, nesse assunto. nem vou falar muito, porque um deles eu sei que puxou, um É, tralheiro. observando o teu trabalho, dá para perceber que você tem muito esse conceito de reutilização de material e você trabalha com o que você tem na mão, você usa a tua criatividade, né? Então, não tem limites para Não, não isso. tem. E assim, ó, na verdade, por causa da formação em biologia, a gente tem aquela coisa da culpa, né? Um pouco, tipo, como que eu sou tão consumista assim? Sim, Pô, eu fiz um curso que teoricamente ensina a não ser tão consumista, né? sei. Ensinaria em si que tu deveria transformar o que tu tem em volta, reciclar, É, reaproveitar, reutilizar, diminuir o consumo. é. Mas, infelizmente, tu é prova de viva disso. Quando a É, gente é picado pelo bichinho do tecido, a gente vira traça, né? Dizem tem que que a se gente vira controlar. traça. É E verdade. aí a gente entra num momento de compulsão. Eu, quando eu comecei a fazer boneco, eu não tinha material nenhum. Então, assim, ó, eu entrei naquela neura do comprar e do consumir material, Sim. porque eu tinha muita ideia e então eu precisava do material, né? É, Quando eu assentei minha cabeça, acalmei, já achei que eu tinha muito material e comecei a produzir os bonecos, eu percebi que eu tinha muita sobra. E sei. essa sobra me dava um pouco de angústia. No início eu até não sabia muito o que fazer com as sobras, né? Sim. Mas aí algumas eu deixava de canto, outras eu já logo tinha uma ideia. Tanto que se tu vier no meu ateliê tem pote de resto de lã, pote de Sim. resto de feltro, pote de resto de um monte de coisa que eu trago de dentro de casa que eu acho que eu vou usar um dia, Até tem né? uma foto tua no teu Instagram, da tua bancada, cheia de vários objetos, e depois você criou alguma coisa com Sim, aquilo, eu né? faço Ó, a bastante isso. Cris está aí. Oi, Cris, seja bem-vinda. Bem-vinda. Leninha, seria interessante você fazer parte do nosso grupo de artesãs. Um dia eu te convidei. Nós já temos mais de 20 artesãs cadastradas, ó. Tá feito o convite aí para você fazer parte do nosso grupo. Vale a Leninha pena, também vou é gostar. super talentosa. É uma amiga e vizinha. Bom, vamos Ah, voltar para a Daiane. vamos. E me conta assim rapidamente, Daiane, como que você se adaptou nessa jornada da quarentena? O teu dia a dia, com relação ao material, a tua criação? Fala Tá. para nós aí. Da quarentena, assim, eu vou te ser sincera, eu não sofri tanto, tá? Mas Sei, a gente está falando a nível de indivíduo, né? sim, Agora, a nível de
pandemia, de acontecimento, a gente sofre. Sofre porque vê as pessoas perdendo entes queridos, vê É. gente em total descaso a esse acontecimento. Então, eu me solidarizo com quem perdeu e com quem está na linha de frente trabalhando com isso. Mas, assim, pessoalmente eu não sofri, Sei. porque eu já trabalho sozinha, né? Eu gosto de trabalhar sozinha. Na Você não verdade, eu sentiu a necessidade de uma adaptação não com o precisei. isolamento? Eu já moro num lugar que não é tão, não é um centro urbano, né? Eu moro Sim. na praia. Uhum. E os meus filhos, cada um tem suas coisas para fazer, então, e meu marido trabalha o dia inteiro, então eu fico sempre no meu ateliê já isolada. Uhum. Já tava, acostumada com isso. E E com eu a... sinto a necessidade de ficar isolada. Eu não consigo Sim, produzir, eu não consigo ser criativa estando com gente em volta. Eu eu consigo também, eu reproduzir o também, trabalho, sim. mas criatividade, É. não. Eu não posso que É. tenha gente falando comigo para que Então, você traduza alguma continuou coisa. nesse processo de interiorização, né? Você Sim, interioriza e a vinda da pandemia não alterou em nada. não porque E assim, ó, já faço boneco há 18 anos, sim, eu né? ia te Então são perguntar. 18 anos que eu tô nessa coisa de me interiorizar, de me conhecer, esse Sim, autoconhecimento. O que me aham, ajudou muito, viu? Que eu acho que sei. foi o artesanato que me fez crescer como pessoa. Para mim também é a coisa Me mais interessante. expressei e eu me expressei de todas as formas que eu quero. Porque se tu prestar atenção no meu trabalho, ele não segue um padrão. Eu não tenho um personagem só. Não tenho Sim, um estilo de corpo, um estilo de tecido, um padrão. Ah, eu tenho que migrar para tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que experimentar de tudo que é jeito. E aí sim, eu acho que tudo aquilo que eu precisava jogar para fora, eu joguei já. São 18 anos que eu estou é, jogando as coisas para fora, entendeu? sim, Então, o que aconteceu comigo foi o que aconteceu, talvez, o inverso. Tem gente que saiu do mundo virtual e foi se conhecer, porque teve que ficar uhum, isolado, não sei. Eu tive que ir para o mundo virtual. Então, para mim, o que aconteceu foi o me expor para os outros. sim, Me conhecer, eu já me conheço bem. sim, Já sim. sou, mas eu não consigo ir assim passar para os outros isso, sabe? Numa tela, como eu estou fazendo contigo agora, para mim é um É. desafio bárbaro, assim, Mas absurdo. você nos surpreendeu, Daiane, Eu me surpreendi porque também. para quem não conhece o nosso projeto, nós iríamos fazer a primeira feira ao ar livre no início de março e já temos tudo autorizado, mas como começou a pandemia, a gente teve que recuar. Uhum. E nos primeiros meses, todas nós, né, todos nós nos ficamos quietinhos, meio que assustados, é uma situação inusitada, ninguém sabia o que ia acontecer. A partir de um momento, a gente sentiu a necessidade de começar a movimentar o grupo por intermédio do nosso grupo que a gente já tinha, né, no WhatsApp, mas resolvemos criar esse Instagram da feira. Está Uhum. sendo uma experiência maravilhosa. E na chamada de fazer vídeo, algumas fizeram um vídeo, foi muito legal, cada uma com a sua personalidade. Mas você se destacou, Daiane. Você se Não sei destacou. como. O teu vídeo está no nosso Instagram da feira. Parece assim que você sempre fez vídeo, da maneira como você colocou, assim. Então, é uma Muito revelação. para mim foi também. Porque assim, ó, o que aconteceu foi que para eu continuar como marca, para minha marca, e eu já tinha uma aluna minha e uma amiga querida, a Nathalie, que dizia: tu tens que migrar pro virtual, né? Sim, Mas eu relutava, porque não é algo que eu gosto. Eu não gosto de ficar perdendo tempo. Para alguns não é perda de tempo, mas o que eu gosto mesmo, o que eu sim. gosto mais de fazer é ficar no meu ateliê produzindo.
Por Então, isso ficar na que tela, ficar escrevendo texto, ficar fazendo postagem, né, posicionamento e não sei mais o que, e métrica, para mim é perda de tempo. Eu sei que não é, mas sim, para mim é porque eu gosto de ficar mesmo ali sim, no na minha você mesinha produzindo. você se sente confortável Muito produzindo, confortável. criando tuas peças. É como Mas eu me estresso, né? mas assim, essa ferramenta em que a gente se obriga a se expor, eu comecei a me expor agora, eu também nunca tinha feito live, nunca tinha feito vídeo, e comecei por causa da nossa feira. Sim. Mas é uma maneira de compartilhar e divulgar o nosso trabalho, né? Então, tem que aprender isso, né? É para eu Então, sobreviver como marca e para a gente sobreviver é, como feira, a é, gente teve que migrar para esse mundo. E sim, só que assim, ó, eu não conhecia nada. Eu tinha sei, Instagram, mas eu só colocava as imagens lá e deixava. Eu tenho Facebook há muitos anos, mas eu só botava a imagem lá e deixava. sim, Tudo eu colocava a imagem e eu achava que ela vendia por si só. E não é, é assim que funciona. Então eu tive que é. estudar, tive que fazer curso, estou fazendo curso para tentar ser uma professora online, né? Fala um pouquinho Tô- para nós, então, do teu canal do YouTube. Como é que não tô, está? não tive coragem de fazer ainda, já conversei contigo sobre isso. Eu assim, ó, uma coisa que eu estou aprendendo é que nesse curso é não ser perfeccionista. Sim, E, e que é uma coisa que trava demais a gente, é. né? É uma coisa que está me travando muito. Eu quero vídeos perfeitos, eu não vou conseguir vídeos perfeitos, eu preciso primeiro fazer. Mas eu sempre vou protelando, né? Eu deixo para um dia, para o Sim. outro. Eu estava filmando hoje de manhã o vídeo, aí eu tenho que editar, então eu não coloquei nada ainda no canal, por isso que eu não Uhum. fiz propaganda, eu Mas é só um montei o projeto, canal. né? É um projeto É que um está na projeto. gavetinha, mas Tá, ele deve sair logo, é, porque tem que começar a gravar. A sim, gente conversou um pouco sobre isso, né, aquele aham, dia, é, sobre eu vou ter que me desapegar de trabalhar com o artesanato, com as bonecas, um tempo para poder ficar despendendo alguns dias, alguns horários é. da minha semana. Demanda tempo, né? E eu Ó, não consegui Muriel, abrir mão disso. a Muriel aqui na torcida, ó, é melhor o feito do que o perfeito. Bora fazer o Exatamente o que o canal. meu professor está ensinando. Ela tá Exatamente o que ele curiosa, ó, tá fala. deixando o pessoal curioso. Então, E esse canal que eu quero fazer, assim, ó, é mais uma questão de ateliê, tá? Eu não vou dar muitas dicas sobre como reaproveitar tudo que a gente tem dentro de casa, já existem vários canais sobre isso, mas eu queria tocar o público que tem mais a ver comigo, que são as bonequeiras, digamos assim, né? As artesãs, as que sim, trabalham com tecido. Do que a gente pode fazer, como a gente pode ser criativo com o que tem aqui dentro do ateliê. uhum, Nossa, eu consigo fazer bonecos, eu consigo fazer muita coisa criativa com uma sobra de um carretel, né? Que sobrou de linha, com uma sim, sobra de feltro. Então, o que eu estou bolando é fazer o projeto da boneca e ir até o reaproveitamento da sobra daquela boneca. O que sobrou sim, daquela boneca, eu quero que a pessoa consiga enxergar que dá para fazer mais alguma coisa, né? Que sim. dá para diminuir o máximo que a gente puder E de você, resíduo. a gente conversou também, que eu achei muito interessante, você tem uma cultura de desapego. Você não se apega àquele boneco. Ah, Fale para não. nós assim, o que que você pensa a respeito? Que você, Até perguntei uma vez sobre a tua primeira boneca. Daí você me explicou por sim. que que você não tem mais a tua primeira boneca. É porque é aquela coisa do transformar, né? É como se Sim, fosse um alimento. deu uma travadinha, mas já vai voltar. Só um minutinho. Ó, Preta e Panda chegou. Ah, daí, oi.
Carol, que bom ver você aqui. Eu sei que você é muito ocupada. Deu uma travadinha na Daiane. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu vou chamar de novo. Ela caiu. Ela está fora do ar, daqui a pouco ela volta. Estamos aqui com a Daiane. Na cozinha, né, Carol? Carol, a próxima é você. Olha a Cris também. A Cris está na minha mira. Também tem uns trabalhos lindos para passar. E a Carol, nós temos que programar, filmar a tua cozinha para ver tuas comidinhas deliciosas. E Sandra, seja bem-vinda. Ó, a Cris está dando a risadinha, ó. Cada dia, cada semana uma. Vamos aguardar a Daiane, daqui a pouco ela volta. Vamos ver se ela voltou. Deve ter dado algum... Ah, voltou, vou chamar, adicionar. Já vai voltar. Sim, convidei. Estou aguardando ela aceitar. Que nervosa, Cris. Travou? Fui Não eu que tem sumi? problema. Mas aí eu aproveitei para dar uns recadinhos, né? Ah, então Para tá não bom. interromper a Aonde que tua a gente fala. parou? A Carol, da Preta e Panda Domicílio, está falando que ela está de cozinha nova. Ah, parabéns. Então, quando essa cozinha estiver nos trinque, vamos promover. Então tá, Daiane, vamos continuar. Você estava falando da tua primeira boneca, do porquê que você não tem mais. É porque assim, ó, é aquele conceito do não ir para o lixo, né? O lixo zero, da Sim. redução de resíduos. Então eu tinha opção naquele momento de ficar com ela para sempre, mas a gente sabe que o tecido ele vai carunchando, ele vai Uhum. mofando, ele vai ficando feio, vai perdendo o viço, né? Então ou eu repaginava ela, ou eu desmanchava e dava um outro conceito. Eu acho Sei. que de repente foi aí que eu comecei a imaginar que eu podia ir para expandir esse negócio, assim, sabe? Podia reduzir custo, porque eu E, gasto menos, e tem um detalhe né? também que você comentou, que você não usa cola. Não, não uso. O Não porquê que uso porque você... assim, ó, eu usei cola. Eu comecei usando cola. Vergonha, porque a cola é ingrata, né? A cola desgrudou e a pessoa pediu para eu arrumar. E aí eu me senti envergonhada. Eu disse, eu não gostaria de ter recebido, de comprar algo que descolasse. A gente compra, às vezes, coisas. Uhum. Tem outra travadinha. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, para quem não conhece o nosso projeto, é a Feira Integração no Parque, na versão online. É uma feira... Pronto, está voltando. Então, assim, ó, eu fiquei com vergonha aquela vez que eu recebi, que ela pediu para eu consertar. Então, eu imaginei assim, eu não vou passar essa vergonha de novo, né? E Sim. comecei a costurar tudo. Algumas coisas a gente não consegue costurar. Na madeira a gente não consegue costurar, tem que usar cola, mas a maioria, assim, ó, 90% é possível costurar. E aí eu comecei a costurar. Vi que era fácil de fazer e também vi que era fácil de desmontar depois, caso eu não quisesse mais aquela peça. Porque tem vezes que eu faço um boneco Sim. e aquele boneco parece que ele não estava certinho, tinha alguma coisa nele que não ia Sim. vender, sabe? Eu sabia disso. Uhum. E aí ele fica ali, às vezes, 1 ano, 9 meses, e aí eu olho para ele, digo, parece que tá faltando alguma coisa em ti, ou tu tá com a roupa errada, ou tu tá com o cabelo Uhum. errado. Eu pego, desmancho e dou uma outra, ele renasce, ele ressurge, né? Então, o costurar, ele é bom por isso. Também porque às vezes tu quer vender uma peça, tu quer a mãe, ela gosta de alguma coisa, mas ela queria mudar, ela queria colocar ou queria tirar alguma coisa da peça para customizar para a filha. Sim. Olha, tá costurado, é fácil dela Sim. descosturar, não vai estragar. E além do que, ela vai poder reaproveitar aquela peça que eu costurei para fazer outra coisa.
Se eu colo, ela joga no Vai lixo. dentro da Com a tua... mancha da cola. É, é. A... Já passou um comentário da Cris, eu agora não vou lembrar. A Preta está falando em conversar e dar vida para os bonecos. E essa questão da cola, de não usar cola e reaproveitar ou reformar, transformar, tem a ver com esse teu conceito de sustentabilidade, né, Daiane? Tem, totalmente. Então, Imagina assim, às vezes a gente mesmo compra alguma coisa e não quer jogar no lixo, né? Tipo, eu às vezes ganho um presente, a embalagem a gente costuma guardar, né? Se não sim, vier escrita, se não vier escrito é, nada, se vier escrito vai para o é, lixo. Então é, eu não escrevo nada nas coisas. Eu tento fazer sim, assim, ó. A minha peça vai para tal pessoa, a minha sacola vai para tal pessoa. Então eu não uhum, vou botar minha marca, não vou botar minha logo, não vou fazer um carimbo. Não sou contra quem faz, tá? Esse é só um pensamento meu, né? é, sim, De dar uma vida, de aumentar a vida daquele daquele produto para produto, outras pessoas continuarem passando adiante e não ir para o sim, lixo. É é. só um conceito meu. A Cris está perguntando aqui o que te fez a ir para essa linha de trabalhar com bonecos? Na verdade, os bonecos surgiram assim. Uma amiga minha, eu nunca pensei em trabalhar com artesanato. É quando eu comecei a me sentir. Eu digo que assim, ó, quando eu comecei a só falar gugu dadá e a ficar cheirando Ah, azedo o tempo inteiro, eu disse assim, eu preciso arranjar alguma coisa para fazer, porque eu não posso, eu não consigo sim, mais conversar com as pessoas, eu só falo gugu dadá. com as Daí eu crianças. pensei assim, uma amiga minha de infância me convidou para fazer uma aula de bonecos com uma outra amiga de infância. Aí eu disse assim, nossa, fazer boneco, nunca fiz, né? Não sei nem costurar, nem Aham, sabia costurar quando eu fiz boneco. Então ela sei. disse, não faz mal, a gente vai fazer e eu costuro para ti. A Mônica, que até hoje eu agradeço, mas ela não faz Uhum. mais boneco, eu continuei. E aí eu fui fazer, inclusive foi lá no Rio Grande do Sul, na casa da minha mãe, que a gente fez, a gente se reuniu para fazer tipo um chá de bonecos, Sim, né? E eu nossa, aprendi a fazer aquela minha primeira boneca que com a Aninha, que é uma outra amiga de infância, que me ensinou a fazer aquele peso de porta, que é aquela foto que tu viu, é uma espantalha, que era um peso de sim, porta. é. E tá, assim, ó, não vou dizer que foi um mundo que se abriu para mim. Não foi assim, ai, descobri minha profissão. Aham, Mas eu me senti muito confortável fazendo e me senti sei, feliz fazendo. Quando a gente voltou para Floripa, a gente combinou de repente nós duas fazermos mais bonecos e ela costurava, eu montava e depois a gente sim, dava um jeito de vender. E a gente começou, né? Foi fazendo devagarinho. A sociedade não durou muito, porque ela é mais assim de se meter em várias coisas, de fazer várias coisas, sim. então eu já não quis mais depois de um tempo. Mas eu Você continuei com queria os bonecos. seguir no teu ritmo, né? Então, É, assim, eu sou daquelas que faço poucas peças do mesmo projeto. E sim, ela gostava de várias peças do mesmo projeto. E eu gosto de ficar mudando toda hora, né? Então eu acabei. E no Rio Grande do Sul tem muita. O Rio Grande do Sul é conhecido como um celeiro de bonequeiras, né? Florianópolis não tinha sim. quase bonequeira, tinha uma ou Ah, duas na época, sei. mas do Sul tinha muita gente. Então Aham, eu passava em algumas lojas e era cheio de boneca. E eu comecei a me encantar com aquele mundo, né? sim. Eu vi um mundo de possibilidades ali, porque comecei a enxergar os personagens todos que eu podia bolar através Uhum. do tecido. E E, ali eu não parei mais. Fui aprendendo. Eu tinha uma professora no Rio Grande do Sul, a Heloísa Helena Tomé, que faz bonecos até hoje, que é uma grande amiga hoje. sei. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Sim. Só fui E, agregando valor a ela. e a gente conversou também aquele dia sobre você conversar com os bonecos, né?
E Ah, tu é que eu tem algum conto boneco? histórias, né? É? Eu conto as minhas histórias para que eles consigam nascer. Eles não porque assim, ó, eles não nascem do papel, pã, nasce assim. O artista, todo artista tem alguma coisa que ele quer mostrar, né? Sim, Tu também faz as tuas artes imaginando que ela vai contando uma história também, né? Que ela vai pertencer a alguém, né? sim, A gente não é, sabe a quem, mas a gente imagina que essa pessoa vai fazer tal coisa, essa pessoa vai usar com essa roupa. É uma história que a gente conta na nossa é, cabeça para que consiga executar o trabalho. Então, eu é. conto as minhas histórias. Aqui eu ia te perguntar também o teu processo criativo, né? Como que surgem os teus produtos, como que surgem as tuas histórias, mais ou menos dentro disso aí, né? Então, tu De tudo, fa- de tudo. fala para nós da tua inspiração e do teu processo criativo. Tá. Eu, assim, eu esses tempos fiz um curso, assim, um workshop rápido desses que tem gratuito na internet, falando sobre criatividade, né? E até então eu não imaginava que a criatividade ela vinha dessa forma, mas existe uma forma de treinamento de criatividade, né? Para a pessoa ser criativa. Mas o básico do ser criativo é tu ter um conhecimento, né? Então, eu acho Sim, assim, quando a gente explora várias técnicas, vários conceitos, vários estilos, tu vai criando uma biblioteca, eu falo isso muito para minhas alunas. A gente cria uma uhum, biblioteca gigante. Ó, eu tenho uma biblioteca de corpo, uma biblioteca de cabeça, uma biblioteca de braço, de sim, roupa, enorme. uhum. Então, eu costumo dizer que depois eu pego e crio meus Frankensteins, né? Eu chamo de Teus Frankenstein. Frankenstein, porque eu pego o braço de um, a cabeça do outro, o corpo do outro, a roupa da outra. Sim, E aí eu crio uma coisa, crio um personagem, né? Então, você, ah, e vem do nada, né? Mas porque a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa prática de fazer sim, esse exercício, e aí tu fica um tempo ali, às vezes. Por isso que eu digo que o silêncio para mim, o isolamento para mim é importante, porque é quando vem esse insight, quando vem esse sim, boom, é nesses momentos de silêncio e de isolamento que a gente está. Que às vezes tu está sim, trabalhando e tá se formando, aquela cabeça está se formando, e de repente tu imagina, não, mas ela não precisa ser assim, desse jeito, redonda. E se eu der uma sei. esmagadinha aqui, uma esmagadinha ali, ela vai ficar um pouquinho mais assim, mais assado. Mas eu preciso estar Aham, em silêncio para isso, né? sim. Então é assim que vai criar, eu vou criando. Então, às vezes tu me conta uma história que para ti é só Hum, a tua história. Para mim, pode virar o é, tema de algum boneco. A sei. tua dor, às vezes, pode virar alguma coisa para mim. Como assim, ó, Sim. eu É. fiz essa Isso, boneca aqui, ó. Eu tá. fiz essa boneca, ela é com feltragem molhada, né? É. E há muito tempo que eu queria fazer. Eu fiz só o corpo e a cabeça é tecido. Ela não tinha essa formação aqui, Sei. esse desenho. Esse Aham, desenho eu tinha feito separado e aham, estava jogado num canto. sei. Mas aí eu eu estava fazendo com a minha mãe até. E Uma comecei gracinha. a fazer a feltragem para bolar Aham, alguma coisa. Como eu estava fazendo com a minha mãe, eu lembrei de quando a mãe tentava ensinar alguma coisa pra gente, um crochê, daí ela dava umas sim. dicas, né? Se Aham, tu fizer isso, se tu fizer assado. Eu lembrei de uma música hum, da infantil do Ursinho Pooh, que eu vejo com os meus filhos desde que eles eram sim. pequenos, que a gente canta às vezes essa música, que chama Intuição Materna. É, E eu adoro essa música, porque fala de todo o cuidado, de todo o cuidado que a mãe tem com o filho, devido à intuição que ela tem, que sei. nasce nela, né? Aham, Daí eu pensei assim, ó, nossa, essa bonequinha que estava aqui, que estava separada jogando num canto, se eu hum, colocar ela na barriga, eu posso hum, dizer que essa boneca é uma mãe
que está gerando, Que né, graça, uma Daiane. criança que está Sim, agradecendo a mãe. Então eu misturo nossa, tudo que é de informação que vem, eu misturo. linda. Eu uso música, eu uso desenho infantil, eu uso o que os outros fazem, né? Eu Aham, uso uma dor da pessoa. sei, Depois que eu fiz essa boneca, que eu consegui me expressar dessa forma, eu fiz essa com sei. a. Ela não tem nada, ela não tem rosto e ela não tem nada no corpo. Porque uma amiga veio me pedir para fazer uma boneca para ela, porque ela queria trabalhar a criança interior dela. Sei. E ela ia trabalhar com a boneca. E aí eu tive essa ideia de fazer, então, quem sabe a pessoa trabalha a criança interior dela, expressando na boneca, fazendo na Hum, boneca o que sim. ela quer expressar, como se fosse uma tela. Quanta Então, sensibilidade, Daiane, que então eu, você então tem. eu uso a dor do outro para Hum. tentar arranjar alguma solução, né? Mas Ah, é assim, ó, eu sou um radar, eu estou aberta para tudo. os teus bonecos, eles têm significado, né? Tem. E não, Eu quero que eles tenham. Para é, algumas pessoas não tem, mas eu sim, estou tentando. Essa foi a forma de eu construir a minha página no Instagram. sei. Os textos estão voltados a isso, a mostrar que boneco não é só um boneco. Ele pode passar de gerações, e é importante que ele passe de gerações, porque eu não sei se tu já deu alguma coisa para os teus filhos de quando era teu, de quando criança. Se tu Eu passou alguma coisa para os não me teus filhos. lembro. Eu tenho dois filhos homens, né? Eu tenho também, Eu não mas me eu lembro. passei, mas Ah, eu passo. Eu assim, ó, eu não eu não passo coisas para eles, mas eles veem as minhas coisas de infância. Tipo, hum, eu tenho um álbum de recordação, álbum de figurinhas que eles adoram folhear e eles perguntam como que foi na minha época, como que era na minha época colecionar. Então, essa coisa do passar um presente, um artigo que era teu para o teu filho, é quase que a tua criança interior conversando com o teu filho criança. sim. O meu marido passou os carrinhos que ele tinha e eles Ah, brincaram e achavam o máximo. E eles sabiam que sim. aqueles carrinhos Tinham sido tinham do que pai. ser guardados, tinham sido do pai e tinham que ser guardados. Quem É. sabe para a próxima geração. Eu achei bem Então, cria linda. um vínculo, sabe? É, eu achei linda a história dessas duas bonecas que você me contou. Tem mais alguma outra? Claro que você tem, né? Mais alguma? Eu gostaria de ver mais as suas bonecas e apresentar para as pessoas. E a história ou personalidade das que você achar mais Eu peculiar. nem sei te dizer, peraí. Eu assim, ó, eu fiz uma marionete, um fantoche, né? Sei. E esse aqui foi o meu primeiro fantoche, que foi um desafio. E ela Aham. virou, é a Maria Quitéria. Oi, tudo bom? Oi, Maria Quitéria, Na seja verdade, bem-vinda. Ah, é, ela foi um desafio porque eu nunca tinha feito fantoche. E aham. uma amiga do meu marido perguntou se eu não faria e me deu alguns exemplos de fantoche. E eu disse, ó, como a gente estava no isolamento, na quarentena, Hum, e aí é uma outra coisa que a gente pode ver como positivo da quarentena, ela te tira aquelas amarras da rotina, né? sim. Tu não tem mais aqueles horários, É. aqueles compromissos, tu não precisa mais pegar o carro para ir atrás do teu Eu filho. senti até uma certa sensação de liberdade, Exatamente. porque Aí eu aceitei o acabaram desafio. algumas cobranças de ter que sair, Exatamente. até algumas relações sociais, assim, que tu era obrigado, Exatamente. né? Aí tu passa a não Ela, ter. É, ela te dá essa sensação de liberdade. Eu senti assim, de poder acordar e não ter horário para acordar, né? sim, Porque tu sim. sabe que tu não tem mais compromisso, tu não vai poder ficar indo para a rua, É, né? é. Então eu aceitei esse desafio de fazer a marionete, só que eu não queria fazer de espuma, né? Que a Sei. maioria das marionetes são de espuma, eu nem tenho espuma em casa. Então o meu desafio foi fazer com o material que eu tinha em casa.
Então eu precisava bolar uma forma dela ter estrutura em casa. Sim. Então eu tive que, a única coisa que eu tinha em casa era a manta, E por aquela que que você fibra decidiu fazer 150. ela grande assim? Porque eu vejo que a maioria dos teus bonecos são um pouquinho menor. E ela é mais... Porque ela é grande porque, na verdade, ela é embutida à mão aqui, ó. Então ela já precisa ter um espaço para Sei. te colocar a mão. Aham. Outra porque foi o projeto que a professora, é uma professora que precisa dar aula pela internet, ela também teve que migrar para a internet, né? Para Aham. online, e ela precisa chamar a atenção dos alunos, porque são alunos pequenos. Sei. Então, ela precisava de algum artifício para isso, um Uhum. instrumento. Então, a Maria Quitéria virou um instrumento. Sim, Então, sim. ela precisava fazer alguma coisa que não só o marionete, era um marionete para chamar atenção para a criança. Precisava ser Sei. expressiva, né? E ela me deu alguns modelos, e os modelos que ela me deu eram grandes, né? Eram Aham. tipo, são tipo esses do Muppet Show, né? Sim, sim. Lembra Então, bastante. É. então foi um desafio extra que eu tive que jogar minha criatividade para a lua Sim. para descobrir como é que eu ia substituir a espuma, né? No Aham. final eu tinha aquela fibra 150, que é aquela grossa, Sei. e consegui fazer a estrutura dela assim. Então, ela também virou um xodó para mim. Eu É. não imaginava que eu ia gostar tanto de fazer marionete. Olha só. Eu achei assim, e aí já Aham. estou com um monte de ideia, já pesquisei, não sei se eu vou fazer, Sim, mas sim. também foi. Quando eu fiz a boneca, eu disse assim: pô, eu estou gostando tanto dessa boneca que eu acho que eu não vou dar para ela. Mesmo porque eu preciso ter uma dessas para ter a referência para ver os passos que eu segui, Sim. né? Porque Uhum. eu, nossa, em vez de usar 3 passos, eu usei 50 passos para fazer ela. Sim, Então, sim. e como é que eu ia imaginar? Eu estava com medo de não conseguir repeti-la, né? Daí eu conversei com ela e disse: olha, vamos fazer o seguinte, essa Ah, aqui vai ficar comigo, sei. provavelmente ela vai ser uma companheira de alguns vídeos, né? E eu Aham. faço outra para ti. Depois eu consegui simplificar o projeto, consegui fazer Sim. ele mais rapidamente e acabei mandando outra para ela, que Outra para ficou ela. parecida. Mas Mas essa daqui acabou virando o meu xodó. Ganhou a nome, Maria Quitéria é a tua companheirinha, né? Aí na é tua a minha companheira, solidão. e com ela eu converso. Esses dias ainda estava conversando com meu filho com ela. Nunca que eu ia Uhum. imaginar que eu ia fazer voz para fantoche. Ó, tem um pedido para você, a Carol está pedindo para você fazer uma boneca preta cozinheira. Depois Ah, uma boneca você entra em contato com ela, né? Ela é do nosso grupo sim. e ela já se interessou. Ó. Ah, tudo bem. Eu tinha uma, mas vendi essa semana. Sim, O Elisa, eu acabei fazendo uma burrada de não, como é que se diz? ó, ela De, gostou. de não carregar o meu celular. Daqui a pouco eu vou ter que puxar a extensão para cá. Ah, tá, mas fica à vontade, fica à vontade. Nós temos Vou mais até ver se não 15, tem. temos mais 15 minutinhos, se você Tá, então, tá, tá, e não te preocupe. tá. É, se tu quiser encerrar também, deixa eu ver Não, o que. vamos mais um pouquinho, Vamos, mas vamos. vamos Ah, fazer o agora tá seguinte. gostando, é. Não, tudo bem, tô gostando mesmo. Viu? Não falei para ti que é muito Mas agradável. eu sinto que eu preciso ter uma guia. Tu é uma ótima guia, uma ótima Não, orientadora. imagina, estamos aprendendo junto, estamos aprendendo junto. A primeira que eu fiz com a Renata foi maravilhosa. A Aham. Renata, a minha internet caiu 3, 4 vezes, eu tive que recomeçar a live a primeira vez. E a Renata manteve firme, porque ela está acostumada a fazer, né, com as mandalas dela. E ela levou, assim, depois eu assisti, aí depois a gente assiste, a gente vê o que, ó, aqui eu podia melhorar, aqui não sei o que. E aí vai, você é a terceira, daí é um bate-papo, e mulher gosta de conversar, então por que Gosta de não conversar, fazer? gosta. Só que Mas quando chegar. justamente por isso que é válido, porque não é uma É, live sozinha, né? não. E É, assim,
Quando chega perto de 1 hora, daí a gente vai encerrar, porque mesmo que a gente não encerre, o Instagram acaba com a nossa live, né? Não sei se Tá. tu sabe desse Sim, detalhe. sim. Deixa eu ver aqui. Já falamos na questão do meio ambiente, né? A reutilização de material, o teu conceito com as embalagens, que você não coloca a tua marca, que você pensa na vida longa de um produto, mesmo que No seja a tua mínimo, né? embalagem, No né? mínimo. Então, você tem também, você usa teus bonecos para educação infantil, e eu vi que você tem umas bandeiras, que você sustenta umas bandeiras, um viés através dos bonecos. Você tem uma fala, uma comunicação através dos teus bonecos antirracista, voltada também para a educação ambiental, voltada também para animais, né, que representam alguma causa. Fala para nós, assim, sobre isso, sobre Eu... como que Pode falar. você usa esses teus bonecos para propagar esses teus anseios, né? Porque tudo Sim, que a sim, gente luta por alguma causa não deixa de ser um anseio pessoal, né? sim. Então, Eu tá. tenho uma frustração É, por não ter continuado com a biologia. Eu acho que todo mundo que se forma numa profissão fica meio frustrado porque não conseguiu continuar, né? sei. Eu escolhi a área errada. E quando eu fui tentar resgatar, entrar na área que eu queria, que era mais ambiental, eu acabei tendo uns problemas de saúde, acabei saindo dessa área, dando um tempo, Sei. depois veio a maternidade e eu acabei não voltando. Então eu tinha uma leve sensação de fracasso, Uhum. sabe? Sim. Eu sei que não é fracasso, é só um outro plano, né? Um plano A, plano B, plano É. C, foi um outro caminho, um outro Não desvio. era o momento para a Daiane bióloga, né? Não era, não Você era. teve que Mas dar espaço. eu sempre tive na minha cabeça que eu ia voltar para esse mundo, Uhum. sabe? Se eu não voltasse como uma pesquisadora, como uma professora, né? Eu Sim, ia voltar de algum jeito. E sei. eu acho até que foi legal, porque a gente É, vê, eu até de vez em quando eu boto hashtag bióloga artesã, porque sei. quando eu faço feira, eu É. encontro muitos biólogos trabalhando na área de artesanato. E da Eu acho que arte. É, eu acho que é um nicho enorme para nós, porque a gente é artista. O é. que tem de artista dentro da biologia, que reaproveita Viu? material, que Ah, desenha, sim, sabe? Que faz ilustração científica. A gente é é. artista por natureza. Na verdade, essa criatividade que a gente que eu tenho muito veio da biologia, dessa sensibilidade que a gente tem de Sim, perceber o que é o belo. A gente percebe o que é o belo. Um bicho muito feio para vocês, um inseto muito feio para vocês, a gente enxerga beleza nele. sim, Na coisa, no que é mais entendo. estranho, a gente Uhum. enxerga beleza. É, Então, a gente é artista por natureza, sei. né? Então, o que eu fiz hoje foi conseguir casar um pouquinho do meu conhecimento científico com a minha arte de ser bonequeira. Eu Sim, achei que não valia a pena eu jogar fora tudo que eu aprendi com a biologia, nem tudo que eu aprendi com os bonecos. E agora eu estou tentando casar e eu tenho esse sentimento de que eu tenho que fazer a diferença, nem que seja para poucas pessoas. Se eu sim. conseguir impactar meia dúzia, tá ótimo. Eu não tenho essa megalomania toda de achar que eu tenho que Que impactar vai 10 fazer mil. mudança no mundo, mas o pouco que Não, você conseguir se eu fizer um semear em pouquinho, alguém, em alguma criança, exatamente, é o teu exatamente. papel, né? E eu acho É, que os bonecos são uma forma muito é. fácil de tu aceitar esse conhecimento, né? Sei. Porque tu vai atingir uma mãe que vai passar isso para o seu filho. Quer dizer, eu vou chegar na infância, que é É. a mola propulsora dessa transformação que tem que vir é na criança. Eu percebo em Então, você, Daiane, uma pessoa muito humanitária
Eu acho E que você faz um papel até meio de psicóloga. E eu quero te dizer que nós temos no nosso grupo psicólogos também. Depois Aham. cada um vai se manifestar, né? Não vou citar nome. E nós temos também biólogas que fazem arte. Então, A assim, Muriel, que eu fiquei sabendo na live passada, que é um é, prazer nosso, viu? é, Ela corrobora o que eu acabei de falar. sim, Tem tudo, muito artista biólogo, é, tem muita é, gente da biologia no artesanato. sim. Muita gente. Ó, A aqui gente é tá, sensível, a gente é um a, povo sensível. a Carol escreveu: conhecimento nunca se perde, que história maravilhosa e inspiradora. A Ah, tua que bom. história é maravilhosa mesmo, Daiane, que você Ela é está passando simples, na para nós. verdade, ela é muito simples. Todo mundo pensa igual a mim. Só tem Sim, que enxergar um pouquinho para dentro, que sim, vai. Eu tenho certeza que a maioria pensa igual a mim. Todo mundo tem um quê de sensibilidade, é, né? Só tem que deixar fluir. Eu demorei para aprender isso. Eu não era assim também, é, não fluía tão fácil para mim, sabe? Mas essa coisa de trabalhar com arte tem um ganho é. enorme, né? A arte terapia, ela tá aí para provar isso, né? E assim, o teu trabalho é voltado para o bem, né? Ah, É isso é. voltado para o bem. Tudo que você faz é pensando, como se falou, eu capto a dor da pessoa e crio um boneco. Mas existe um objetivo para você criar aquele boneco, né? O Sim. uso da dor é para trabalhar e melhorar e evoluir e é voltado para o bem. É voltado para isso. Você realmente Obrigada. é uma satisfação por intermédio da feira ter conhecido você, né? Que a gente Obrigada. tá se O conhecendo prazer cada foi vez todo meu. mais. E essas lives, elas não são para você promover o teu ego, mas é para as pessoas perceberem quem é a Daiane que faz boneco, né? É uma artesã, mas tem uma bagagem muito grande que sustenta a Tem, Daiane, né? tem, Pode falar tem. sobre isso para É nós. que a gente não tem o hábito. Só vou pedir desculpa para ti, que eu sei que como faltam só 15 minutos, talvez descarregue o meu Agora celular. falta 7, agora falta Ah, só então 7. ótimo, vai chegar até o final. Então vou falar bem rapidinho. Eu demorei, Dos é como teus eu te cursos tem que falei. falar também. Ah, mas não tem problema, porque agora está tudo parado, então eu não estou Tá dando bom. curso. É, Tá. Desculpe te a gente tem interromper. que Pode falar. perceber o que a gente é. Primeiro a gente tem que perceber o que a gente é. E para perceber isso daí, tem que ter coragem, né? Eu sei as minhas Sim, falhas, eu peço desculpa pelas minhas falhas. Eu pergunto para as pessoas, digamos que eu vou usar como referência a minha família, tá? Então, assim, ó, eu erro com os meus filhos. sei. Muita coisa eu erro com eles. Mas eu não tenho Todas nós vergonha de erramos, né, perguntar. Daiane? Eu não tenho vergonha de perguntar para eles no que eu estou errando ou no que eu preciso consertar. Algumas coisas eu digo para Sei. eles. Até aí eu vou. Uhum. Passou daí, vai me mudar demais, vai mudar demais a minha característica. Então, eu posso mudar só até aqui para eu não mudar a minha personalidade, né? Sei. Então, eu acho que a gente se conhecer fica mais fácil da gente poder ajudar os outros, né? Sim. Então, e perceber o que falta, a gente vai se complementando, assim, tipo, ó. Eles sempre diziam que eu não tinha Ilha da Bobeira, tá? Sabe Ilha da Bobeira? aquele filme da Divertidamente? Sei. Eles falam sobre a menina que tem, sobre o cérebro da gente que tem várias ilhas, né? Da menina Sei. tinha a da família, Aham. a da bobeira, e tinha outras que eu não lembro qual era. E eles diziam sempre que eu tinha todas menos a da bobeira. Eu não rio de qualquer piada. É Eu não acho mesmo? graça de qualquer coisa. Sim, sim. Tu é mais Sabe? séria? Sou assim, ó, eu sou muito lógica, assim. Se a piada é muito bobeira, não tem muita lógica para mim. Sim. E eles reclamam. Meu marido só
o meu marido tem uma Ilha da Bobeira gigante, então... Que bom, então Mas eles estão compensa, né? acostumados. É, Sim, mas é é. uma coisa que eu fiquei pensando assim, gente, eu não tenho a Ilha da Bobeira, olha o que que os meus filhos imaginam de mim, né? Eu tenho Aham, que dar um jeito de conseguir um pouquinho de Ilha de Bobeira. Então, sim. assim, ó, eu não vou ser aquela bobalhona que o meu marido é, que gosta de ser, entendeu? Que para Mas ele um é pouquinho espontâneo, né? é espontâneo. Mas É, eu posso dar uma forçadinha até onde é espontâneo para mim, até onde não sei. fique ridículo, né? Eu posso Ó, fazer tem, isso. tem o Então, quando Fernando, a tá gente dando. conhece, risada, quando a gente Tem, sabe que o que nos falta, a gente consegue amplificar isso aí, aumentar um pouquinho, para ir se sentindo mais completa, né? sim, Então eu me percebo muito, porque eu sempre me critiquei muito, sempre achei que eu não, eu era assim. Eu sempre recebi muita crítica, porque na verdade, se tu fizer tal coisa e eu não gostar, eu vou dar um jeito de falar para ti que eu não gostei, entendeu? E para muitos é grossura, sei, né? Não é, sei, para mim não é, eu só estou sendo verdadeira. E tem gente sei. que não aceita muito isso, então eu sempre recebi um feedback assim de algumas pessoas um pouco negativo. Eu não sei ser cínica, se eu não gosto, sai no meu rosto na hora, né? É, mas eu E acho que então eu tô cada um de acostumada nós com a tem crítica. esses lados. Mas Oi? assim, ó, eu tô acostumada a receber crítica. E quando eu recebo É crítica, eu mesmo? fico pensando, será que é É, verdade? Será que é verdade? Até que ponto é verdade? E o que eu posso fazer para mudar? E aí eu vou aham, me trabalhando. Então eu me trabalho assim. Isso ajuda até nos meus bonecos, sabe? Porque sim, aí eu vou sim. percebendo detalhes nas pessoas que nem elas percebem às vezes, detalhes em algumas situações, que aí É, eu passo para os meus bonecos também. Até isso para mim vira história, vira personagem. é. Então é meio Nós temos estranho. 2 minutinhos, ó, como passou rápido, ó, viu? Passou É, tu quer bastante. dizer mais alguma coisa para se despedir? Acrescentar mais alguma coisa na nossa live? Que daqui a pouco ela Eu vai encerrar. queria, É, eu queria agradecer a oportunidade e também vou me agradecer por ter tido sim. coragem, porque para mim é um Palmas, desafio. Daiane! Eu mereço, porque para mim é um Sim, baita de um venceu uma barreira. desafio. Foi uma barreira que Ó, eu sabia que eu ia gostei, conseguir, gostei. e eu Sim, convido as outras participantes do grupo, venham fazer a live. A Elisa é isso. ótima, ela é uma guia maravilhosa, ela não deixa a gente se perder no meio do caminho, ela pega a mão da gente e leva onde a gente tem que ir. É que Vem que vai dar certo. vocês têm, vocês têm um talento, vocês têm um mundo maravilhoso. É muito fácil conversar com vocês. Vocês Ah, têm que bom, muita coisa para passar, muitos valores, muito talento. Eu estou amando fazer as lives. Cada uma é um momento diferente. Com a Renata foi um que bom, momento, com a Muriel foi outro, com que você bom. está sendo outro. Para mim é muito gratificante. Assim, eu tenho a agradecer a tua coragem de pegar junto conosco, de fazer essa parceria. Agora a Tô palavra é junto. tua para encerrar. Não, eu quero te agradecer, agradecer a toda. Olha, meu marido, eu falei para ele que ele estava proibido de participar e ele está ali falando parabéns. Obrigado, amor. Ah, o Te amo. Fernando é o teu marido. Parabéns, Fernando. Tua mulher é maravilhosa. Acho que agora o meu vai descarregar, Elisa. E acho que vai encerrar também. Então podemos encerrar, né, Então, Daiane? Muito obrigada, tá? Até a próxima live, então, pessoal. A semana que vem tem mais. Obrigada para todos aí que estiveram conosco até agora.